Os meus amigos Gabriel e Guilherme, os irmãos mais amados do Brasil, da padaria Carillo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, ótimo. Você? Tudo jóia também. E a gente vai fazer hoje, ó, um tortano, é isso? Tortano. Isso. Meu Deus, hein? Conhece Ai, o que pão maravilha. Não eu já vi, eu já tinha visto em alguns lugares, mas eu não sabia que era esse nome, tá? Mas antes da gente falar do nossa receita, vamos para a nossa frase do dia. Vamos lá. Olha, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Eu gosto quando os meninos vêm aqui da padaria Carillo, porque eu combino com eles e falo, Guilherme, Gabriel, vou deixar para vocês a frase, porque os meninos também são super inspirados aqui. Quem que vai, Guilherme? Guilherme? Vai lá, Gui. Eu olhando essa frase, eu acho que ela fala muito com a gente no sentido de a gente ter fé para conquistar algo e depois agradecer por essa conquista. Tá. Mas isso também me faz lembrar de uma história que tinha um povo que ia para uma guerra e eles já agradeciam antes da conquista. Isso mostra que é pessoas que têm fé. Quando você tem fé, você já agradece, já canta, já vibra, já dança. Né? Você já confia porque você traz à realidade aquilo que ainda não existe e acontece. E muitas pessoas depois partem do princípio de falar, olha, eu sempre agradeci antes de viver aquilo, né? Então a fé é aquilo que a gente ainda não vê, mas que a gente acredita. Então tenha fé e gratidão no seu coração que tudo vai dar certo. E aqui na minha cozinha vai dar... E tudo multiplica. Tudo multiplica. E aqui na nossa cozinha vai dar mais do que certo. Porque essa receitinha aqui é de família também. Esse é um clássico. É um clássico italiano. Então vamos lá. Tortano. Põe na tela para mim os ingredientes. Vamos lá. Você vai precisar para massa 360 ml de água, 12 gramas de sal, 12 gramas de manteiga, 600 gramas de farinha de trigo, 180 gramas de fermento natural ou 20 gramas de fermento biológico fresco. Para o recheio, 700 gramas de calabresa defumada, 300 gramas de mix de queijos, 10 ml de azeite ou 7 gramas de erva doce. Ai, que delícia! Ai, eu amei, viu, produção, nova arte aí, tá? Dos ingredientes, ficou super lindo, viu? Parabéns aí pra quem criou, achei super legal. Vamos lá, então? Vamos lá. Você viu, Bá, que ele é um pão meio que um bolo, parece? Então, o formato. Você não sabe se é um bolo, se é um pão. Verdade, super diferente. Esse é um pão típico italiano, né? Mesmo os imigrantes napolitanos que trouxeram a pizza, trouxeram esse pão tortano. Ai, que lindo. Tanto que às vezes seria umas pizzarias que você encontra o tortano. Eles vendem por pedaço. Das mais tradicionais, As mais tradicionais, as napolitanas, elas vendem aqueles tortanos já em cubinhos. Porque também dá pra fazer com massa de pizza ele. Então às vezes sobra aquela massinha, pra não desperdiçar, eles consegue fazer. Que legal! A massa branca é praticamente a mesma massa, dá pra fazer pizza ou pão, né? Muda algumas coisas, né? Aqui hoje, então, vamos fazer o tradicional, que é o pão, tá? Isso. Então vamos lá, meninos, pode começar. E da forma de fermentação natural, né? Isso é muito bom. Tem falando basicamente de fermento, tem o fermento natural, o biológico ou o seco, né? Que é o mais forte, né? Hoje a gente vai fazer da forma antiga, da tradicional, da mais saborosa e a mais nutritiva, que é com fermento natural. Interessa, a mais saborosa. Ou massa madre, né? Tá. Massa madre, você sabe a diferença? Massa madre, é? levain, sourdough e fermento natural? Não faço a mínima ideia. Pra mim tá falando em japonês. Já ouviu falar em pão de levain, né? Tá, já ouvi. Pão de sourdough, você já ouviu falar? Não, Você já ouviu falar de pão de massa madre? E já, acho que vocês aqui falaram já alguma vez. Pão de fermentação natural. Esse é o único que realmente eu sei. Que é Brasil. Os quatro são a mesma coisa. A mesma coisa em nomenclatura diferente. Italiano, massa madre, em inglês, sourdough, em francês, o levain. E no Brasil, fermento natural. Chique, né? Eu só sei francês. Que é esse nosso amigo aqui, ó. Esse é o tal do levain, do fermento natural ou da massa madre. A gente já trouxe ele pronto lá da padaria.
Mas Como é que faz? Você já compra seu ou você tem que... Não, ele vem isso aqui, é uma pozinho? produção própria, natural que mesmo, leva como uma diz o nome. semana, 2, porque você vai alimentar. Tipo um kefir, né? A gente Você precisaria faz, ver um dia só para ensinar o fermento natural. Olha, que legal. Porque Vamos você fazer começa um aqui processo, dia. demora em torno de uns 7 a 10 dias para começar a usar ele de verdade. Gente, que interessante. Você alimenta farinha e água. Tá. Faz uma quantidade certa, você vai alimentando durante 7 dias. Farinha de trigo com água, farinha de trigo e água. Você vai criando uma cultura de bactérias benéficas que você usa como fermento depois, que é com a moda antiga. É super saudável, tá super na moda, porque ele é muito mais benéfico e ele dá muito mais sabor. Sabor, leveza, ele tempo de prateleira, validade. Ele não é industrializado. Não é, né? Você cultiva, né? É igual o kefir, que ele é um leite queijo, mais saudável, um queijo, né? Mais saudável que você tem que cultivar também. A questão do fermento biológico, você consegue ter mais rapidez no processo. Esse aqui, você falando de pão de fermentação natural, ele vai demorar no mínimo 12 horas para terminar. Então hoje a gente vai pular umas etapas, vai mostrar tudo. Mas se o pessoal em casa quiser fazer com fermento biológico ou seco, vai conseguir fazer em 3, 4 horas termina. Já tá. Isso. Porque a gente está usando 180 gramas do fermento natural. Vou colocar o sal na... E é 20 gramas proporcional para o fermento biológico fresco. Você vê a quantidade, né? A diferença. Você vê como o outro é bem industrializado, né? O fermento seco, ele é 3 vezes mais forte que o biológico. Então, fresco. O seco do biológico. Você sabe, Bá, que o nosso avô, ele só usava fermento natural e nosso bisavô também. Só que aí, com o tempo, a indústria inventou o biológico fresco. Ele deu graças a Deus, ele falava, que bom. Não aguento mais. Porque é um organismo vivo, você tem que cuidar. Ele é selvagem. Você tem que alimentar ele. Nossa, eu já matei várias kefirs na minha vida já. Você tem que... Foi muito difícil, porque assim, a gente esquece, aí tem que fazer lá todo o processo. Imagina com o fermento também. Que aí é uma semana. O kefir, acho que em 2 dias ele já tá pronto, mais ou menos. Uma semana para você começar a usar ele. Então. Aí depois você tem que alimentar ele antes de usar. Tem que esperar 4 horas para ele começar a dar resultado. Tem todo um processo. Todo um processo. Aqui você só colocou o sal. Só coloquei o sal. Coloquei o sal na farinha de trigo, tá? Aquela regrinha mais fácil. Tem outras formas, a gente vai fazer uma forma mais fácil. Ó. Legal. Dos secos e depois dos úmidos, tá? Então farinha e o sal tá aqui. Agora a gente vai colocar o nosso fermento natural. Só vou reservar a manteiga, que é a gordura, tá? Ainda não. Gordura sempre por último. Porque senão ela pode congelar, encapsular o nosso fermento. Então, se for azeite ou se for manteiga, a gente vai colocar sempre por último. Tá, perfeito. Você pode substituir. Antigamente eles faziam com banha de porco, né? É verdade, usava assim banha de porco. Banha. Olha o fermento natural, ele parece uma... Nossa, parece uma colinha. Olha que bacana. Olha parece um chantilly, ó. Né? Não sei, um chantilly. Isso é só farinha e água. Ó. Que criou toda essa malha. Vai mexendo aqui pra gente ver, ó, mostrar lá. Olha que legal. Tipo um chicletinho. Isso aqui é o fermento natural. Perfeito. Então vamos lá, colocou o fermento. Eu gosto de colocar com a colher, porque senão ele pega bem na nossa mão. Uma forma que você pode usar é deixar ele molhadinho a colher ou as mãos, que aí ele não gruda tanto. Isso. Vai arrumando aí. Agora a gente vai colocar água, tá? Nem vou misturar aqui. Ainda não mistura. Vou colocar metade da quantidade da água, por causa daquela situação da farinha. Cada farinha tem uma hidratação, uma capacidade de absorção de água. Então a gente coloca a metade, o restante a gente vê depois se realmente vai precisar. Tá, que aqui a receita é 360 ml de Isso. água, mas aí você vai olhando. Vai olhando, porque cada farinha, às vezes até a mesma farinha, tem diferença no lote de absorção de água. Então isso é uma regrinha da panificação. Você já está acostumado a usar uma farinha, né? Tá. E olha que legal, Bá, ele vai fazendo esse movimento circular como se fosse uma batedeira, só que é uma batedeira manual, né? Tá. Dá pra fazer na batedeira essa receita ou ele... Se tiver aquele garfo pra massa grossa... porque... eu sei qual que é. Aquele que parece um triângulo assim. É, esse mesmo. Que ele é mais forte, né? Ou um espiralzinho ou uma raquete. Aquela raquetezinha. A raquetezinha. A raquete você consegue também. O espiral que é o rabo de porco.
Ah, chama rabo de porco? É Você que deu o nome? Rabo de porco. O Gabriel é rabo de porco, né? O importante Essa eu não tinha ouvido ainda. Não, né? É igualzinho. É igualzinho, pior que é verdade mesmo, né? E aí, você vai quando pra África, Guilherme? Eu vou agora dia 3 de outubro. Eita, tá chegando, hein? Ó, eu quero saber dessa viagem aí depois. Quero que você mostre aqui, pessoal. Tá? Aqui no Sempre Melhor, a sua peregrinação lá na África. Tá bom? Depois traz aqui que a gente quer saber como é que foi. Essa peregrinação já está acontecendo, porque você vê o pessoal lá, os missionários se movendo para juntar donativos e preparar as gincanas lá, as atividades, peça de teatro. É mais do que uma viagem de turismo, é uma viagem de imersão e ajudar o povo lá que é tão carente, né? Imagino, nossa, demais. Muito. Eu não imaginava que era tanto. Eu estou escutando umas histórias, por exemplo, uma criança lá, ela vai ao delírio com um balão de bexiga, porque lá não tem fábrica de brinquedos, não tem nada. Então a gente... Qualquer pequena coisa já é muito pra eles, né? Poxa, então olha, registra tudo, tá? Pra gente depois passar aqui no programa pra mostrar pra todo mundo. Bom, aqui, Gabriel, já incorporou essa massa aí. Eu notei que ela precisava mais de água, então coloquei mais um pouquinho. E já tá dando uma liga. Aqui a gente tem que sovar mesmo para criar aquela rede de glúten, aquela massa, aquele ponto de véu. Vou colocar na mesa aqui. Tá. A massa já tá tomando forma, ó. Sim, já. Você vê que ela já começa... Ela fica bem branquinha, né? Essa massa, né? Porque essa não vai ovo, nada, né? Não vai ovo, farinha branca, não vai farinha integral. São só esses 3 ingredientes, então, manteiga, farinha, a massa, o fermento e o sal. E o amor, né? O amor nunca pode faltar. Uma coisa que é legal falar dessa receita, é uma massa branca básica, né, de farinha. Tem algumas outras mais elaboradas, mas com essa massa você consegue fazer um ótimo tortano. O importante do tortano é você pensar na questão da forma, né? Que você tem que ter uma forma do tamanho da tua massa, de acordo. Porque senão você faz um tortano muito grande e depois você não tem onde assar ele. Geralmente então a forma do bolo, do pudim, que a gente já tem costume de usar uns 25 centímetros mais ou menos. Exatamente. Para essa quantidade de farinha, é uma dessa mesmo. E a questão do forno, você tem que... Esse é um pão que você assa em 2 tempos, né? A gente chama de 2 tempos. Ele vai muito recheio. Então, eu tô vendo ali no cantinho, vocês deixaram recheio ali, eu falei, meu Deus, mas vai tudo aquilo ali mesmo? Vai tudo isso. Então, o que a gente faz? Olha lá, ó. Depois que a gente rechear ele... É calabresa que não acaba mais. Calabresa defumada. Olha lá. E um mix de queijos aqui, mozzarella, provolone e parmesão. Bom demais. Vou pôr a gordura agora, tá? Que é a manteiga. Pra finalizar. Isso. A gente já viu uns tortanos por aí, nos vídeos na internet. E às vezes eles não colocam tanto recheio assim, mas não fica tão bonito. O gostoso é quando vem bem recheado, que nem aquele quando pastel. Quando você corta, toda a fatia vem recheada. Ele fica lindo, né? Os caras vendem às vezes umas baguetes recheadas, que no caso, você fica lá, onde é que tá o recheio? Porque não tá, não tem, né? É só o final. Não, eles colocam só no meio, já viu? As pontas é aquele pão. Aí vem um pouquinho no meio, pão. Sacanagem. E hoje tá caro, hein? O pão, meu Deus do céu. Tá caro. Uma baguete, eu acho que eu fui comprar esses dias, R$28. Eu falei, quê? Meu Deus! Como é que, né? Bom, então a gente aprende aqui, viu, gente? Pra fazer em casa mais barato. Ou vai lá na Carila e fala, olha... A gente é suspeito, porque a gente tá do outro lado do balcão. Melhor, me dá... né? Então... A gente sabe do aumento dos insumos, não, claro, eu tô coisas, brincando, mas tudo aumentou demais. Tá demais, né? Meu Deus do céu, eu fui ao mercado essa semana... Né? A gente que paga o preço, Como é que a gente vive, gente? Sei lá, já pegou, acho que 4, 5 itens, tinha dado R$100. Eu falei... Vamos ter que viver fazendo a dieta do sol, da lua. Fotossíntese. Porque, né? Fotossíntese, come um dia assim, um dia não, porque, meu Deus do céu, tá difícil. Não, mas graças a Deus não tem faltado, né? A gente sempre tem. Vai se ajustando, né? E aí vai amassando. Tem que deixar descansando essa massa? Tem que deixar descansando, tá? Depois que você chega num ponto de véu, essa aqui precisaria um pouco mais de sova, né? Pra ela conseguir abrir e ficar aquela camada bem fininha, que lembra um ponto de véu de noiva.
Quando a gente chega naquele véu... A rede de glúten, né? Você chegou no ponto dela. Tá. Então a gente vai deixar ela descansando, sozinha ela vai chegar. Porque como essa é uma massa de fermentação natural, ela vai demorar 12 horas. Tá. É uma receita pra você fazer aí com calma. Você vai ter um outro resultado depois. Depois pra descansar. E Foi aí, pra descansar. essa daqui já tá Deixa eu ver. descansada. Ó, essa daqui já está já foi para o spa. Essa daqui já foi pro spa. Olha como ela tá bonita. Lisinha a massa. Olha que cuts. Tá, ó. Aí já ela ficou descansando 12 horas aí. 12 horas de no descanso, no mínimo, dependendo da farinha, o cara deixa às vezes 72 horas ela fermentando que ela aguenta. Nossa. Se for uma farinha italiana, uma farinha boa. Então vamos lá, vamos rapidinho que a gente tem aí pouquinho tempo pra gente finalizar. Então tá. Colocou aqui, importante agora, depois que ela fermentou, a gente vai partir ela em duas, tá? Vai metade pra cada lado que a gente vai abrir o retângulo. Tá uma faquinha aí? Tá. Você divide ao meio. Divide ao meio. Aqui pode até ser sem pesar mesmo no olho, tá? Porque cuidado para não estourar muitas as bolhas. Mantenha essa massa. Ó, agora a gente vai bolear as duas partes, tá? E vai deixar ela descansar 10 a 20 minutinhos. Já tenho aqui também, tá? Nesse processo. É muito importante esse tempo de descanso da primeira e depois pra segunda parte. E depois fraciona. São vários processos, né, gente? Boleou, reserva de novo por uns 10, 20 minutos. Aí isso. Ficou assim, Ficou assim, 10, quantos minutos? 15? 10 a 20 minutinhos, 10 a 20 minutinhos. Ela já relaxou. Vou mostrar lá, Gabriel, ó. Tá. Ela já relaxou mais ainda. Exatamente. Vamos lá. Que a gente vai abrir 2 retângulos. Tá, pra poder rechear bastante. Vamos lá, Guilherme. Esse aqui já foi, né? Esse já foi. Deixar aqui embaixo. Ó, aí vai abrir. Se tiver um rolo, pega a farinha pra mim, ela é meio grudentinha essa massa, né? Ela não é uma massa... O legal é ir virando assim, ó. Que aí você vai pegando a parte que deu uma descansada do glúten. Entendi. Vai abrindo essa massa aí. Vai abrindo. A gente vai fazer 2 retângulos, eu vou fazer... Vai pondo farinha, né? Pra abrir, pra não grudar. Isso. E aí dá pra fazer com outros recheios ou o recheio tradicional é a calabresa? Não, você sabe que a calabresa e o queijo, né? No caso a gente trouxe um mix de queijo com mussarela, parmesão, provolone. Pode colocar só mussarela? Pode colocar só mussarela. Uma azeitoninha. Aí você brinca, né? E você pode fazer por um tomate seco. A receita original era com mortadela, salame, torresmos italianos faziam, né? Eu já comi o tal do pão de torresmo que é nesse formato. É esse? Tem também. Antigamente os italianos faziam assim. E aí quando chegou no Brasil, que eles tinham dificuldade de encontrar os embutidos, eles padronizaram a calabresa e queijo. Porque não encontrava salame, mortadela, torresmo. E também o salame é bem mais caro, né? Então... A gente pode usar. Aí você tá recheando já, né, Gui? Tá. Muito recheio, é bem exagerado. Põe ele inteiro aí na... O importante é fechar todas as partezinhas da massa, deixar só uma margem pra gente enrolar ele depois, tá? Quase como se fosse realmente uma pizza, né? Isso. Coloca aí, aqui lembrando, ó, 700 gramas de calabresa, tá? E 300 gramas de mix de queijos. Eu achei interessante porque vai erva doce nesse pão. Erva doce. Isso é muito italiano. É, muito italiano. Calabresa com erva doce. Eu achei que a erva doce entraria só em receitas doces, por exemplo. Não, tem pão, ele combina, ele dá um... Eu quero provar! Já estou aqui na expectativa. Esse aqui é um dos preferidos lá dos clientes da padaria. Esse daí é um dos carro-chefe? É os carro-chefes. Tem aquele outro também, que é a baguete. Baguete também. de calabresa fresca. A de calabresa, essa daí é bem tradicional. É uma delícia, já comi muito aquela aqui. Ai, muito bom. E agora vou provar esse daqui. Esse aqui eu nunca comi. Eu fui lá esses dias na padaria Carilo. Foi o Paulinho, a gente foi lá, almoçamos lá, comi um panini maravilhoso. Uau. Tava bom? Maravilhoso. Olha, menina, não tem uma coisa lá que não seja bom, né? Aí levei pra casa também, vocês me deram lá umas coisas, levei pra casa. Ixi, ó, me acabei. Festa. Família se acabou lá. Então vai colocando o recheio, põe a calabresa primeiro, depois o queijo. Isso, agora a gente tá indo pra parte de rechear e modelagem, tá? Modelagem, você vai ver um negócio que é diferente dos pães recheados. Tô aqui pensando, como é que vai pôr isso numa forma? Exatamente. Tô aqui nesse pensamento.
A gente tem duas opções, tá? Aqui, lá, a gente sempre faz na padaria e a gente vai fazer aqui. A gente enrola os dois e depois vai colocar um dentro do outro e enrolar de novo. É um rocambole dentro do outro rocambole. Tem também a opção de colocar entrelaçando eles, assim. Você coloca as duas massas recheadas, junta as pontas e vai... Tem lugar que faz assim, faz uma trança com a massa e coloca dentro da forma também. Fica bem legal também. Bem bom. Que a gente vai fazer a forma tradicional, tá? De fazer. Terminar com esse recheio aí, né? Sem desperdício, né? Hein? E o povo vai se dar bem hoje aqui, hein? Vamos comer pãozinho hoje aqui à tarde. Depois também tem a nossa receita doce, que vocês vão ensinar a fazer também uma pasteira de grano, é isso? Diz Guilherme. E ele falou, ó, Gabriel traz a receita mais prática e eu trago a mais elaborada. Enrola. Aí vai enrolando, colocando pra dentro. Isso. Cuidado pra não rasgar. Não, Guilherme, espera. Volta o seu que esse vai aí dentro. Tomou bronca. Ao vivo aqui. Achei que era o contrário. Tomou bronca. Aqui, ele ficava me copiando, não é? Volta o seu. Vou dar no Renato. Fica dando Renato amou. O Renato amou quando o Guilherme tomou uma bronca. Que fala do paladar infantil. Pronto. Vai, vamos lá. Renato vibra. Meu Deus do céu. O que a gente vai fazer aqui? Consertar o que ele fez. Consertar, né? Poxa, eu vou te falar, viu? Era o meu contrário. Deus. É fogo, né, meu? Daria também. A gente podia fazer aquela opção de colocar ali Mas é que trançando. Aqui a gente vai... Ó, enrolei um, vou colocar ele por dentro e venho com o outro enrolando. Enrolando também. Por quê? Ele precisa fazer aquele efeito de bastante recheio, assim. Desse, tipo um espiral, né? De recheio, assim. E agora você vai... Vai dar uma acertadinha. Fecha. Unta com azeite, por favor, Guilherme. Pra não grudar. Unta com azeite a forma. Daqui vai pro forno, vai ficar quanto tempo no forno? 1h30. Primeiro os 40 minutos, 1 hora com tampa, para ele poder assar por dentro. Como é muito recheio... Com tampa? Pode pôr uma tampa de panela, por exemplo? Ou um papel de alumínio. Ou um alumínio, também não tem Ou às vezes até uma outra forma por cima. Tá bom, o importante é tampar O importante é tampar porque ele precisa assar muito por dentro. Porque ele tem muito recheio. 1h30 então. Isso. E o forno a 180 graus? 180 graus. Os últimos 30 minutos pode colocar sem tampa. Só pra dar aquela dourada, ele mais por cima. Ó lá, ó. Vai que vai, né? Vai caber. Ele cabe. Uau, rapaz, meu Deus, ó. Ele tem que ser assim mesmo. Não precisa bruto afundar ele não, porque ele vai crescer por causa do fermento, né? Vai colocar, né? Dá um Krav Maga nele aí. E eu faria aqui, ó, nesse cantinho aqui que ele não fez, né? Agora é minha vez de dar bronca nele, né? Você faz um buraquinho aqui nesse lado, encaixa, tipo macho e fêmea, chave fechadora, assim. Tá bom. Pra fazer, pra ela crescer e não abrir, né? Legal. Senão ia abrir, né? 1-1 aqui no placar. 1 para o Guilherme, 1 para vai a 2. Gabriel. 0-0 vai a 2, então. Então, beleza, vamos pro forno? Então, pôs lá no forno 1h30, tampado, a 180 graus. Isso. E agora já tem esse prontinho aqui, que é o que eu vou provar. Ó, tem um quentinho aqui. Meu Deus do céu, mas eu vou te falar, esses meninos, viu, não brincam em serviço aqui. Vai passando, passa o contato e o outro já vai desinformando. Eu vou soltando ele aqui, Vai, Guilherme, passa os contatos pra gente enquanto isso. Padaria Carilo, a gente tá lá na Moca, na Avenida Álvaro Ramos, número 2071. Você pode conhecer o nosso trabalho de toda a culinária italiana, toda essa gastronomia, através da nossa rede social, que é a Padaria Carilo, com 2 L. A gente tá no Instagram e Facebook também. Muito bem. Ó, não tem a faquinha aí? Não tem problema. Ó, vamos aqui, ó. Vamos nesse aqui que tá bonito demais também. Não tem problema. Olha isso. Ó como é que ele fica. Vamos provar comigo? Ai, ai. Será que eu rodarei? Eu acho que o mais gostoso desse pão é a casquinha crocante. A casquinha é muito boa. O Renato tá secando lá. Vai. Esse ele gosta, eu acho.
Menino. Bom Sentiu a demais. erva doce? Um pouquinho na... Tudo, perfeito. Nossa, mas essa casquinha, muito bom. Ó, com certeza eu vou rodar. Sobe o som. E vocês, rodam comigo. Muito bom. Vou comer. Meninos, vocês arrasam, né? Não tem nem o que falar, indiscutível. Vocês são sucesso. E daqui a pouquinho, então, a gente volta para fazer os nossos doces, tá bom?